Para, nesses próximos minutos, juntos ligarmos esta grande corrente de sintonia, né, este grande cinturão espiritual que já é a nossa reciclagem ministerial. Eu quero te dar as boas-vindas e também te agradecer por estar ligado comigo, por me receber aí onde você está. Em nome do nosso apóstolo Miguel Ângelo, da doutora Rosana, nossos bispos primazes, quero passar a você uma palavra sempre de apoio, de carinho, e também agradecer por você me receber na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja se conectando à nossa reciclagem ministerial. Vamos falar daqui a pouco, ainda continuando na parte 2 deste tema, sobre liderança. Quero louvar a Deus pela vida de cada um, em especial declarando sobre a vida do nosso apóstolo, da nossa bispa, bênçãos sem medidas e nosso sentimento de gratidão a Deus, né? Quero externar mais uma vez pela confiança, pela honra que sempre nos concedem em ombreá-los nesse ministério apostólico e profético. Quero também lembrar sobre a vida do bispo José Carlos, que é um companheiro maravilhoso ministerial, tem nos dado um apoio excepcional, tanto que para estarmos nesse ambiente virtual, ele tem sido realmente a peça-chave, né, para que isso aconteça na diretoria dos nossos programas de rádio, TV, internet. E com certeza, um abraço carinhoso. O Bispo Zé Carlos está nos acompanhando nesse momento. Falávamos agora há pouco. E quero aproveitar para lembrar que amanhã é aniversário, né, do Bispo José Carlos. Então, Bispo, receba aí bênçãos sem medidas, o alongar-se da vida na mão direita, riquezas e honras na esquerda. Muito obrigado. Depois eu dou aquele abraço pessoalmente, ok? Mas vamos então avançando na nossa reciclagem ministerial, conforme eu falava. Inclusive, só mais um agradecimento, não posso deixar de fazer, né? Você que viu aí a vinheta, nossa vinheta de abertura também, mais uma novidade, né? Linda, muito obrigado mais uma vez, Bispo Zé Carlos. Mas vamos avançar desse tema, a arte de liderar, mostrando para você, como sempre faço, inicialmente eu gosto de lembrar sobre a máxima da nossa reciclagem, que é reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para não retroceder. Outra coisa importante também da gente estar sempre lembrando, temos muitas pessoas que estão se conectando conosco agora, começando, né, na reciclagem, e é bom você entrar lá na nossa página do YouTube, onde nós temos já todas as outras reciclagens mais antigas, e você vai poder ver melhor esse quadro que fala da nossa denominação como um projeto denominacional. Nas primeiras reciclagens eu falo bastante sobre isso, apenas para lembrar você pesquisar e olhar um pouquinho e entender que nós não temos um rótulo. Nossa igreja não segue um rótulo, vocês são calvinistas, vocês são luteranos, não. Nós temos um apóstolo e profeta que amplia a revelação, que segue nessa visão do nosso projeto denominacional. Por isso, claro que nós não descartamos nenhum dos homens de Deus, nenhuma da parte histórica e dos homens que são os precursores do Evangelho, mas nós desenvolvemos a revelação. Por isso o nosso ministério é um ministério apostólico, que você não pode querer rotular nossa igreja, vocês são luteranos, vocês são calvinistas, vocês são arminianos. Não, nós somos Cristo, apóstolo Paulo, apóstolo Miguel Ângelo, última reforma protestante. Ministério como ministério apostólico, e vamos estar sempre buscando essa integração. Você sabe, através do e-mail de missões, você consegue encomendar os livros com muita facilidade comigo. Eu estarei sempre pronto a te ajudar nesse desafio, né, de ter a sua biblioteca virtual, você que é uma ovelha interativa, um componente do Ministério Social, e você que é líder também ter a sua livraria sempre, né, bem suprida aí na sua igreja local. Você entra lá
na página inicial, logo você vai encontrar nossa livraria. Se você for descendo na barra de rolagem, você vai encontrar a livraria, né? Só você clicar, conheça a nossa livraria nesse banner azulzinho aí. Aí você entra na literatura apostólica, número 1, depois número 2, livraria Cristo Vive, e aí lá embaixo você vai descendo, você pode escolher os livros do Bispo Primário, do Apóstolo, ou os livros da Bispa Rosana. É só clicar ali clicou ali, você tem acesso à literatura. Depois manda um e-mail para mim, para o bispo.daniel@igrejacristovive.com.br. Ali você vai escolher os livros, que ali tem os livros que estão disponibilizados. Mas é só você mandar para mim o seu pedido e nós vamos fazer em parcelas aí de R$80, R$90, alguma coisa bem fácil para você pagar mensalmente. Você vai solicitar quantos livros você quiser, nós vamos fazer um parcelamento facilitado para você, sem juros, somente incluindo as despesas de correio, tá bom? Quero também fazer uma saudação especial às igrejas dizimistas, né? E aquelas ovelhas interativas, também nossos missionários, que estão ligados comigo agora, que têm mandado os seus dízimos e têm nos informado. Então, sempre que você fizer a sua doação, a sua colaboração, me mande um e-mail, né, com o comprovante, para que nós possamos colocar no nosso relatório de missões mensalmente, tá bom? As igrejas locais, é claro que sabem que a nossa ligação espiritual, ela se consuma quando o líder local não deixa de mandar os dízimos dos dízimos para a sede, demonstrando que vem no apóstolo Miguel Ângelo, que vem na sede, a sua instância superior. Vamos entrar no primeiro semestre já, hein? Amor, rapidinho, né? Vamos entrar no primeiro semestre aí de 2017. Quem diria? Junho está chegando, né? Semana que vem já é junho e eu espero que você que ainda não enviou o seu dízimo, o seu comprovante, faça isso o quanto antes, para que nesse meu relatório semestral eu possa incluir também, além do mensal, vou fazer um relatório semestral, eu possa incluir também a sua igreja local e o seu nome, você como missionário nosso, como ovelha interativa também, que desejar constar, não é, desta relação mensal. Amém? Aqui no tema, né, propriamente dito de hoje, eu quero responder uma pergunta de uma das nossas pastoras, se falar em línguas teria a ver com aquela parte quando fala sobre gemidos, né, inexprimíveis do Espírito. E é capítulo 8 de Romanos capítulo 8, versículo 26, que fala que muitas vezes nós não sabemos nem como orar. O capítulo 8 vem falando sobre a lei do Espírito da vida, vem falando sobre o plano todo de Deus para a nossa vida, sobre a importância de nós seguirmos. Até tem muito a ver com o nosso tema de hoje, a arte de liderar a liderança espiritual. E há momentos na vida em que nós ficamos realmente inseguros, né? Sem ter muita convicção até de como pedir sobre determinada coisa. E eu acredito que tem muito a ver com aqueles momentos em que a gente, sabe, se ajoelha e diz: Senhor, eis-me aqui, manifesta a tua vontade. E esses momentos, o próprio Espírito intercede por nós sobremaneira. Esse contexto todo de Romanos capítulo 8, o versículo 26 é que fala isso, mas ele vem falando um pouquinho antes, a expectativa da própria criação, que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, Paulo diz: nós gememos no nosso interior, porque, claro, há uma guerra, não é? Uma lei que Paulo diz, não há uma guerra na mente. Então, tudo isso, nosso lado humano, nosso lado espiritual, os lados vivem num conflito constante. Por isso que é importante nós, então, andarmos no Espírito. Mas não teria a ver com o falar em línguas. O falar em línguas já é um outro contexto. Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim, a palavra de Deus. Eu estou aqui, então, respondendo essa pergunta. Atos, você sabe que registra os Atos dos Apóstolos, né? É o livro que vem depois dos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É um livro escrito pelo Dr. Lucas, é o segundo livro escrito por Lucas. E no capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareciam, versículo 3, distribuídas entre eles línguas como de fogo,
e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, este fato que aconteceu em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, foi o primeiro momento, foi uma forma de materialização, né, do revestimento do Espírito Santo. Aquilo que Jesus tinha anunciado quando estava com os discípulos, dizendo: aguarda por enquanto, ficar em Jerusalém até que lá do alto sejam revestidos do poder, e esperem aquele momento que o Espírito vos anunciará. Então, nesse momento que há essa manifestação de línguas estranhas, apenas uma forma de manifestação. Ela desemboca num sinal para aquele momento. E o versículo 12, ainda do capítulo 2, diz assim: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vou ler do 14 até o 18. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu: varões judeus, os habitantes, tomai conhecimento disso, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É Atos capítulo 2, versículo 17 que eu estou agora. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então aqui, Pedro lembra e diz: olha, isso era uma coisa profética. Isso que está acontecendo é a materialização do Espírito Santo, não é questão de embriagado. E aí o interessante agora é nós pensarmos o seguinte: quer dizer que quem não falar em línguas estranhas, quem não falar em mistério, como algumas pessoas também dizem, não é batizado, não recebeu o Espírito Santo? Claro que não, amados. Este ato de Atos foi um ato isolado, para que todos vissem, todos entendessem o que estava se cumprindo a profecia. E aqui Pedro diz: esse é um sinal de tantas outras coisas que vão ocorrer. Então Pedro falou: olha, tem mais coisas aqui que Joel profetizou. E a partir deste evento, a partir desse momento, outras coisas vão acontecer. E quem explica isso? Não poderia ser outro, meu amor. Não poderia ser outro, pastora querida. Pastores, líderes amados. Foi o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 12, 1 a 4. Então Paulo explica. E eu gosto, né, dessa versão, Revista Atualizada João Pereira de Almeida, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha, tem muita gente que ignora, né? O ignorante é aquele que ignora, aquele que desconhece, aquele que não sabe a coisa da forma certa. Vamos ler do 1 ao 4, diz assim: sabeis que outrora, quando eres gentis, deixavos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ou seja, o primeiro sinal é que se uma pessoa é de Deus, o que ela está falando é bênção, é de Deus, não pode ser maldição. Então, ele diz: por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Ou seja, se ela não tiver o Espírito, ela não consegue realmente falar. Falar da boca para fora é uma coisa, mas falar, mostrar os frutos. Então essa pessoa já tem o Espírito, que é o que Paulo está dizendo. Agora o versículo 4 ele mata muito bem a charada. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então só tem um Espírito. Aquele que fala línguas estranhas, ele foi batizado com o Espírito Santo. Aquele outro tem o Espírito Santo, mas não foi batizado com o Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então não tem como, né, uma pessoa dizer: olha, esse é batizado com o Espírito Santo, mas ele precisa buscar ainda um outro dom, ele precisa buscar um outro. Você vai entender isso aqui comigo agora, que quando você recebe o Espírito Santo, e todos nós recebemos, porque senão nós não teríamos confessado Cristo de coração, tá? O versículo 7, Paulo vai mais a fundo aí, olha, do versículo 7 ao 11. Eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 7, ele diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Quer dizer que a diferença está nas formas de manifestação do Espírito. E olha como o Espírito Santo, ele seleciona essa manifestação. Ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Quer dizer que não é aquela questão: olha, poxa, a irmã Batata, olha, aquela é poderosa porque fala em línguas. Meu amado,
menos. Tem que ser um fim proveitoso, sabe? Não é para vanglória, não. Então, visando um fim proveitoso. Aí ele diz no versículo 8, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro do mesmo Espírito a fé, a outro do mesmo Espírito os dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, é para um fim proveitoso. Não pode ser uma coisa banal, não pode ser uma coisa forçada. Tem que ser para um fim proveitoso. Muito obrigado pela pergunta. Afinal, dizia o pensador que toda grande resposta depende de uma excelente pergunta. Bom, chegamos então ao nosso tema de hoje, a arte de liderar, parte 2. Você está vendo essa imagem linda aí, criada pela minha filha, a Dani, querida. E nós estamos então agora entrando propriamente dito no tema. Temos aí 30 minutos para dissecar o tema de hoje, que é a parte 2. Na parte 1 você viu, nós começamos mostrando na arte de liderar esses 3 princípios importantes, que são o dom, a habilidade e o chamado. Já vamos falar um pouquinho mais novamente sobre isso. Depois vimos a liderança como liderança original e delegada e compartilhada, que é um segundo passo, entendendo que a liderança se desmembra dessas 3 formas. Estamos tratando agora sobre a arte de liderar, depois nós vamos desmembrar isso nas próximas reciclagens. Vimos então que a liderança que nós mais vamos tratar, que mais nos interessa, é a liderança ministerial e espiritual, e que essa liderança ela vai ter sempre uma origem em Deus, por isso ela vai ser sempre uma liderança primariamente delegada, ou seja, nosso apóstolo, por exemplo, que é o nosso líder máximo, a nossa autoridade máxima ministerial, até a autoridade dele é delegada. Delegada por quem? Por Deus. Cada um de nós tem uma autoridade delegada. Primeiro, por quem? Por Deus. E depois, pelo apóstolo Miguel Ângelo, por fazermos parte da denominação. Mas isso nós vamos falar com mais clareza e mais explicadinho, nos mínimos detalhes, né? Como diria aquele personagem do programa de humor, nas próximas reciclagens. Então, continuando, desmembramos liderança ministerial e espiritual, origem Deus, a arte de liderar. Tivemos este outro quadro mostrando que essa arte de liderar, então, já que nós temos uma liderança delegada por Deus, poderíamos dizer uma liderança original delegada por Deus, teríamos que estar sempre pensando e procurando ouvir nitidamente a voz de Deus. Nós precisaríamos, então, primeiro saber quando é Deus falando. E aí eu coloco novamente esses 3 aspectos, dom, habilidade e chamado, mostrando que entre o dom e o chamado, que são coisas inatas, não é? Eles têm entre si ligados a habilidade, que apesar de ser alguma coisa que parte do dom e do chamado, ela sim depende de ser desenvolvida. O dom você não desenvolve, nem o chamado, mas você tem que desenvolver as suas habilidades. Aí vimos o nosso chamado na maneira mais ampla de liderança, que estão aí, caracterizados em Efésios 4, 11 a 12, os 5 chamados, que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, digamos aí, de autoridades ministeriais, mas também mostramos nesse quadro, estou fazendo aqui um resumaço para a gente encaixar na parte de hoje, vimos nesse outro quadro de Hebreus 11, 39 a 40, que por vivermos hoje no pacto da graça de Deus, todos nós que estamos envolvidos neste aspecto, que diz Paulo, olha, todos estes, ele falando dos heróis da fé, ele diz nenhum deles, eu estou explicando aqui, não vou ler, mas ele diz nenhum deles chegou a esse ápice, essa perfeição que nós chegamos, e porque senão eles seriam aperfeiçoados, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós, ou seja, o que se passa por nós hoje é tão importante nós vivermos com segurança e na íntegra, porque isso serve, inclusive, para que Deus veja todo o processo de salvação concluído, desde o tempo, inclusive, dos heróis da fé. E aí nós mostramos o chamado pessoal,
né? Cada um que vive nos dias de hoje, ele é o que? Habilitado. Então, este habilitou, esta habilidade que está entre o dom e o chamado, né? É isso que liga a essa palavra habilidade, esta tem que ser desenvolvida. Nós temos que trabalhar nela, porque ele diz, olha, é para uma nova aliança. Quer dizer que nós estamos habilitados para quê? Para uma nova aliança. Nós temos que treinar esta nova aliança, sabe? Não confunda tempo com treinamento. Sabe que isso é um perigo e é importante eu frisar isso aqui com você? Não confunda tempo com treinamento. Não confunda experiência com idade ou com tempo. Tem gente que às vezes diz, amor, eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, mas essa pessoa nunca foi tão assídua como, por exemplo, um membro que às vezes, sente o chamado, e desculpe eu aqui falar, né, parece uma vanglória, não é, mas quando eu cheguei ao Ministério Cristo Vive, que eu senti aquele feeling, aquela ligação, sabe, do meu chamado com aquilo que minha mãe havia profetizado, que eu seria um Daniel, um homem da ciência, da sabedoria. Eu encontrei ciência na vida do apóstolo Miguel Ângelo, eu encontrei ciência no Ministério Cristo Vive. Irmãos, eu agarrei aquilo, sabe, como um Jeremias, sabe, achadas as tuas palavras, logo as comi. Eu comecei a me integrar de uma forma que eu sabia o meu chamado, mas, sabe, encontrei muitas pessoas no meu caminho. Olha, por que isso, por que aquilo, me questionando, eu sou muito mais antigo. Então não confundam tempo de crente ou tempo de igreja com preparo, com habilidade treinada, porque isso depende de treinamento, isso depende de esforço, sabe? Então, como eu disse na semana passada, um garoto chegou para um grande pianista, não anotei aqui para falar hoje, não vou tentar o nome para não errar, mas um grande pianista, eu disse na reciclagem passada, depois de dar o seu recital, um garoto chegou perto dele, um jovem, adolescente, disse, olha que lindo, como o senhor toca bem, eu daria a minha vida para tocar piano como o senhor. Ele disse, pois eu dei a minha. Eu há 40 anos que eu dou a minha vida sobre o piano para poder tocar assim. Então, tem que fazer, tem que se esforçar. Não quer dizer que um outro jovem com 10, 15 anos de muito mais esforço que ele, ainda quem sabe, não chegue a ser uma pessoa muito mais habilitada. Então, a habilidade está diretamente ligada à dedicação, a esforço, à perseverança, à diligência. Entende? Então, isso mesmo, pianista Arthur Moreira Lima, obrigado, Bispo Feliz. Eu mesmo, Bispo Feliz, toco guitarra e violão há muito mais tempo que o Bispo Feliz. Mas só que, com certeza, você tem treinado muito mais que eu. Eu agora brincava com o namorado da minha filha, né, o Miguel Ângelo, que não é o nosso apóstolo, mas o namorado da Dani. Ele toca guitarra, uma beleza. Tem o quê? 17 anos, né? E eu estou aqui com meus 55 e não toco, não tenho nem coragem de dizer que toco o violão perto dele, arranho. Mas por quê? A dedicação. E eu não me esforcei para isso. Então, dom chamado. Agora, quando eu encontrei o meu dom, amados, ser ministro de uma nova aliança, acreditem, primeiro eu nem imaginava que um dia seria diretor de missões, mas eu entendi. Falei, epa, essa, glória a Deus, dá vontade de começar a falar em mistério aqui, irmão. É maravilhoso eu pensar, né, na minha visão, eu descobri esse chamado, é isso, é aqui que eu vou encontrar o que a minha mãezinha falava de ciência e sabedoria. Então eu posso mesmo ser esse Daniel, não aquele que a lei que tentava só me acusar, me condenar. E aí eu, como diz o bom carioca, eu caí dentro, irmãos. E graças a Deus, estou aqui hoje para a glória de Deus. Isso não é vanglória. Isso é para dizer que eu tenho buscado a cada dia mais, sabe, valorizar esse dom e esse chamado com a habilidade que Deus me deu, treinando mais, cada vez mais, a cada dia. E cada vez mais, vocês, amados, eu preciso dizer isso para vocês, é importante. É uma das marcas do nosso ministério, você sabe que o nosso apóstolo prega com o testemunho dele, não é? Vez por outra ele diz, não reclamem aí, se vocês já viram, que eu vou repetir que eu tive 2 anos numa cama de hospital. Mas é importante. Agora há pouco, à tarde, o bispo José Carlos me passava essa vinheta que ele preparou. Irmãos, eu achei uma coisa linda, eu quase que chorei, eu respondi para ele, eu falei assim, que isso, bispo José Carlos? Você que está fazendo aniversário amanhã, eu que ganho o presente. Poxa, obrigado, que honra. Né? Uma vinheta tão linda ali, que eu vi que foi montada com carinho, com técnica.
sabe o que isso gera em mim, irmãos? Isso não gera uma soberba, isso gera um sentimento de obrigação tremendo. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão acreditando no meu chamado. Sabe, o nosso apóstolo acredita no meu chamado, a nossa bispa, o bispo Sérgio, né? Nossa bispa Ana, todos, o bispo André, a bispa Cristiane, pastor Felipe Torres, sabe tudo que eu peço, que eu solicito para eles, com a Kemi, com toda a equipe, os bispos da nossa sede, os líderes, o bispo Mussalama, nosso bispo da administração, irmãos, bispo Antônio Carlos, eu peço assim, eu fico até constrangido às vezes, sabe, a bispa TT, a bispa Gilda no Ministério Social, pastor Silvio, se eu fosse aqui, irmãos, eu poderia citar aqui e os líderes locais, e quando eu olho um Ricardo Rocha de Itanhaém, um bispo Gustavo de Nova Iguaçu, um bispo Marlos, olha quantos, a nossa bispa agora de Florianópolis, querida Ana Lúcia, é uma pessoa, uma diretora de hospital, uma pessoa de renome, e reconhece o meu chamado, o bispo Rai, bispa Solange Brandt, irmãos, quantos nomes eu poderia ficar aqui citando? Eu poderia citar muitos nomes, muitos, todos os bispos, sintam-se lembrados aqui na minha mente, porque eu não esqueço o nome de nenhum de vocês, mas realmente não poderia aqui agora, né? Claro que o nosso tempo estouraria. Graças a Deus, porque são tantos, mas acreditem, isso provoca em mim, cada vez mais, e essa é a arte de liderar, isso provoca em mim cada vez mais um compromisso. Sabe, bispo feliz, né? O desejo, a necessidade, eu durmo e acordo pensando nos meus desafios como líder na diretoria de missões, como alguém que tem uma liderança realmente, primeiro, né, delegada por Deus e depois delegada pelo nosso apóstolo. Sabe, então, é disso que eu estou falando. E isso aconteceu quando? Isso aconteceu quando eu entendi esse texto. Esse texto é um ápice da nossa reunião, da nossa reciclagem de hoje, dessa parte 2, né? Que ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, estamos ainda numa síntese da reciclagem passada. Eu mostrei para vocês que aí nós precisamos entender que nós, na graça, ainda mais nós que somos da Igreja Cristo Vive, nós que somos da última reforma protestante, nós somos modelo e paradigma. Por isso que eu disse que o nosso ministério, lá no início eu mostro aquele quadro do nosso projeto ministerial, de que nosso ministério tem uma conexão direta entre Cristo, apóstolo Paulo e apóstolo Miguel Ângelo. São os nossos paradigmas principais, nós não podemos ter outro rótulo. Não deixe ninguém dizer que a nossa igreja é calvinista, luterana. Não, nós respeitamos todos eles, importamos a revelação de todos eles, mas nós temos uma revelação própria. E para isso nós temos que seguir ipsis literis o que Pedro disse. Eu já expliquei na última reciclagem, nesse texto de 2 Pedro, que diz que o povo que segue as epístolas, o povo que segue aquilo que é difícil, mas é que Paulo explica nas suas epístolas, é o povo que espera e apressa a vinda de Cristo. Pedro estava dizendo para os judeus, olha, vocês deviam fazer igual a eles, ou seja, nós somos modelo. Amém? Eu recebo esse chamado de modelo. Irmão, isso tem que gerar em você essa responsabilidade, essa vontade de crescer. Crescer. O maior sábio é aquele que sabe que tem muita coisa que ele ainda não sabe. Sempre. Entende? Então precisa crescer. Porque nós estamos todos crescendo juntos e avançando na graça e no conhecimento, que é como Pedro encerra então no versículo 18. Mas eu fechei com vocês, né, ainda nesse quadro, mostrando que hoje na parte 2 desta mensagem, eu entraria e faria um sermão expositivo, né, sobre esta condição, esta situação de Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37 traz um dos momentos mais importantes para nós entendermos o que é uma pessoa que ouve nitidamente a voz de Deus. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então você veja primeiro aqui uma coisa interessante. José já era um líder. E um líder, o primeiro ponto de um líder que você precisa entender é que o líder não pode ser cúmplice de mais obras.
Às vezes vão dizer, mas ele é dedo duro, ou esse irmão é dedo duro, meu amado. Não pode ser cúmplice de mais obras. Então, isso vai gerar, claro, daqueles que estão querendo andar erradamente, uma situação contra você. Vamos ver isso aí. E mais importante, é o reconhecimento do patriarca. Então, Jacó fez uma túnica. Jacó viu em José alguma coisa especial. Jacó já via em José a sinceridade. Jacó já via que José estava trazendo ali a solução, né? Olha, imagine os problemas de Jacó com tantos filhos, tantas mulheres, e ali ele via num filho um líder. E é interessante, nós estamos lendo, né, o capítulo de Gênesis, capítulo 37, agora o versículo 4 e 5, eu estava lendo versículos iniciais, 1 a 3, e ele depois diz, vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Outra coisa que eu quero dizer para você, toda vez, o grande conflito de um líder é que toda vez que a liderança dele vai se despontando, aqueles que o rodeiam, que de certa forma são prejudicados por essa liderança, eles vão gerando esse sentimento nocivo, esse sentimento destruidor. E o líder precisa só de uma coisa. Aliás, ele precisa de 3 coisas que nós vamos levar mais à frente. Mas vamos avançar nisso aqui. Pois lhes disse, rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? És sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Olha aí, vamos avançando no texto. Teve ainda outro sonho, como se não bastasse aquele sonho que já humilhava os irmãos, teve ainda outro sonho. E o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim, contando-a seu pai e seus irmãos. Repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe, né? E teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, ou seja, Jacó já via ali, ele já estava entendendo. Ele já tinha dado uma túnica, ele já tinha profetizado sobre a vida do filho, porque aquele tipo de túnica, uma roupa de nobreza, uma roupa sacerdotal, José tinha primeiro a palavra profética do pai, depois tinha os sinais de um líder, depois Deus lhe deu os sonhos, e José tinha certeza que era um sonho de Deus, e agora José começaria a ter que se preparar para exercer essa liderança espiritual de fato. O dom o pai dele já tinha visto, pelo comportamento dele, agora o chamado começa então a criar uma visibilidade pelos sonhos, e agora José precisaria ser treinado. Agora começaria um processo. O grande problema da liderança, meu amado, é não entender o processo. Porque o processo não é nosso, o processo é de Deus. Amados, quantas coisas aconteceram, até comigo mesmo, talvez você comece a pensar aí, quantas coisas aconteceram com você? Por que será que hoje eu estou aqui, como diretor de missões, sentado com você? Mas você não imagina. O meu primeiro sonho, quando eu cheguei no ministério, aos 5 anos de idade, eu cantava sobre uma cadeira nos cultos de ar livre. Meu pai me levava, eu subia numa cadeirinha de madeira e cantava. Minha mãe me levava de igreja, e cada igreja que eu chegava já era chamado e convocado, cantor mirim. Eu cresci com essa visão. Quando eu cheguei na nossa igreja, eu só pensava nisso, sabe, amor? Eu vou ser um cantor, eu vou ser um ministro de louvor. Cheguei até que seguir alguns guias cegos que não estão mais conosco hoje, com essa visão, pensando que o meu chamado era para o ministério de louvor. Eu nem canto tão bem assim, né, amor? Quem louvor aqui em casa é com a minha filha e com a minha esposa, com as duas filhas, né? E são com as mulheres da casa. Mas eu te falo que se eu tivesse, sabe, batido, eu quero isso, sabe?
buscado o meu processo, eu não estaria aqui com vocês hoje, irmãos. Eu não estaria nem na Cristo Vive. Porque eu cheguei a ministrar louvor numa igreja local de uma pessoa que não está conosco, né? Não vou ficar aqui nem citando porque não compete, não vai edificar, né? Quem sabe um dia essa pessoa volta para nosso meio, porque eu gosto muito dessa pessoa, né, irmão? Então vamos pular essa parte. Mas eu poderia estar hoje fora, poderia estar, né, aí fora do nosso ministério, estou aqui sendo honrado, estou aqui na diretoria de missões e buscando esse eixo cada vez mais, entende? Busque esse eixo do processo, o processo de Deus. Quantas coisas eu passei, quantas situações eu passei, testemunhos, mas eu não vou falar de mim hoje mais aqui. Vou falar agora ainda sobre José, porque esse testemunho de José, irmãos, isso é tremendo. Essa história de José, ela tem que trazer coragem para nós, sabe? E olha o que acontece com o treinamento. Agora, capítulo 37, vamos ler o versículo 18, 23 ou 28. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então, nesse meio tempo aqui, né, Jacó pediu a José para ir lá procurar os irmãos dele, aí ele se perdeu, não estava achando, até porque eles viviam sempre, na verdade, indo para outros lugares, eles não queriam nada com o trabalho. E aí, nesse contexto aqui, José, inclusive, estava até voltando para casa. Olha que coisa interessante. José estava voltando para casa que não tinha achado os irmãos, e apareceu um homem e disse, não, eles foram por ali. Esse homem era um anjo de Deus, mostrando a José que ele tinha que seguir aquele curso, sabe? Já pensou se José tivesse voltado para casa? Né? Se você for lá, depois lendo o contexto, você vai ver esse detalhe que também achei interessante. Antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Olha, irmãos, fiquem atentos, porque por mais que você faça a coisa certa, só pelo fato de você seguir a graça de Deus, você vai ter sempre muita gente já contrária a você. E aí eu tenho que vir no meu testemunho, por exemplo. Né? Eu, criado num lar evangélico, mas acreditem, eu fiquei alguns anos no mundo, a lei me mandou para o mundo, e depois quando eu voltei para a Igreja Cristo Vive, que fui seguir a graça de Deus, eles começaram a se rebelar contra mim, começaram a dizer, não, mas naquela igreja não. Eles gostavam mais quando eu estava no mundo, que eles podiam me condenar, do que agora na Igreja da Graça de Deus. E era uma guerra. Nós vivemos isso, essa afronta. Então, só pelo fato de você estar na graça de Deus, você já vai encontrar muita gente contra você. E às vezes começam a torcer contra. E no caso de José aqui, como era um caso, né, muito específico, irmão, quanto maior o chamado, acredite, maiores as perseguições. Olha, e às vezes de onde a gente menos espera, eram os irmãos dele. Os próprios irmãos de José, diz que conspiraram contra ele para o matar. Mas, logo que chegou José, seus irmãos despiram-no da túnica. A túnica está lá de mangas compridas que trazia. Então, a primeira coisa que sempre vão tentar fazer conosco, irmãos, é tirar a nossa honra, é nos desnudar, sabe? Não fique preso a coisas, não fique preso a lugares, a postos, que essas pessoas, elas acham que nós estamos querendo brilhar, elas estão sempre querendo ocupar os lugares que nós estamos. Não ceda essas coisas. Continue crendo que o processo é de Deus e que aquilo faz parte do processo e aproveita para crescer. Versículo 28 diz que, passando, né, os mercadores, os irmãos de José alcançaram, tiraram da cisterna, o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas e levaram José ao Egito. Opa, pronto! Que legal! A promessa de Deus era para reinar e José precisava chegar no Egito. José estava no Egito. Só, irmãos, José precisava de mais treinamento. José ainda ia passar por mais momentos do processo para que ele chegasse àquele ponto de reinar, para que ele chegasse a Faraó, para que ele chegasse, sabe, a governar. Ele precisava passar por etapas. Havia um processo. Versículo 2, capítulo 39, diz, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. José foi vendido lá a Potifar para ser, né, um escravo, e Potifar viu a bênção sobre a vida de José, viu a dedicação de José, e disse, olha, você vai cuidar de tudo, e deu toda a autoridade, que essa é outra questão que eu vou te falar. E uma vez que Deus está na vida de uma pessoa, está usando, né, inclusive na liderança, ela começa a ter um brilho, claro, e isso atrai os invejosos, isso atrai,
sabe, o inimigo vai começar a gerar sempre situações contra você e você precisa estar focado. Você sabe que tem uma historinha de uma cobra que seguia um grilo. Grilo não é aquele que acende de noite, assim, que fica... Vagalume, desculpe, toquei o inseto. Né? Era um vagalume. E aquele vagalume corria toda noite, a cobra aí pulava nele querendo abocanhá-lo. Chegou um dia que ele pousou numa pedra bem alta, num galho bem alto, e a cobra ficou pulando, tentando, e falou assim, calma, calma. Se você me convencer que eu faço parte da sua cadeia alimentar, eu até me entrego, porque eu não estou aguentando mais. Vou satisfazer a natureza. Mas pelo que eu saiba, cobras não comem vagalumes. Por que você me persegue tanto? E a cobra disse, porque o seu brilho me incomoda. Então, o nosso brilho, quanto mais nós andarmos no processo de Deus, mais o inimigo vai levantar situações. E contra José não foi diferente. Né? No versículo 9 ela diz, aí José estava dizendo, sabe, que ele não é maior, né, do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher, como pois cometeria o tamanha maldade, pecaria contra Deus? Aí nós precisamos entender que o inimigo, é exatamente isso que o inimigo vai tentar, e vai usar pessoas e situações, né, pessoas que têm até domínios sobre nós, para que nós o que pequemos contra Deus. E aí o processo é prejudicado. Mas José estava aqui focado com Deus. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo. Deixando, porque foi obrigado, irmãos, porque conta o texto que ele saiu correndo e ela ficou com as vestes porque ela não queria largar e rasgou. E ele saiu correndo. E isso aqui é um outro exemplo muito bom para nós. Mais uma vez, primeiro os irmãos roubam as vestes de José, né, rasgam, tiram-lhe as vestes, querendo, né, tirá-lo do processo. José, naquele momento, pode ter dito, olha, poxa, eu tinha uma promessa, eu tinha um sonho, meu pai tinha me dado túnicas, meu pai tinha e agora eles me levam, agora eu estou num poço. Podia ter desistido de tudo. Mas José não estava preso às aparências. Novamente as vestes, novamente mostrando que o inimigo tenta nos desnudar, tenta, sabe, nos deixar desmotivados, nos deixar envergonhados de uma pessoa vestida, sabe, como o mordomo principal da casa. Imagina as vestes que José usava naquela casa. José estava agora com as suas vestes rasgadas, só que ele largou tudo. Irmão, se tiver alguma coisa fora do contexto, e aí desculpe-me, desses 10 minutos, por favor, eu preciso dizer, uma das coisas que eu notei naquela igreja, né, numa dos grandes centros aqui do Rio de Janeiro, onde eu estava ministrando louvor naquele período, é que aquele líder não estava mais com o coração dele na graça de Deus. Um dia depois do culto ele disse assim, meu coração não está mais com o apóstolo. Eu disse para minha esposa quando saímos de lá, falei, amor, hoje foi o último dia que nós fomos a este lugar, não foi, amor? Eu não vou ficar dizendo aqui o lugar para não parecer antiético, mas eu disse, amor, hoje é o último dia que a gente vem a esta igreja. E no culto seguinte eu já falava, apóstolo, voltei, sou daqui, e o apóstolo sempre, né, claro, disse, glórias a Deus, meu amado, que bom que você entendeu que você é daqui, e agora, né, estamos de volta. Mas eu não, sabe, eu quando senti que a coisa não era o que Deus queria, eu larguei tudo, irmãos, sabe? As vestes, nesse caso, era o altar, era o louvor, eu era o principal ministro de louvor ali naquele lugar, era tudo que eu tinha pensado que era o que Deus queria para a minha vida, mas eu tive um sinal. E se José pensasse, peraí, eu estou agora no Egito, eu governo, eu sou mordomo, imagine ser o mordomo da casa de Potifar, irmão, já era uma coisa muito grande. Será que não é então, quem sabe essa mulher não vai... Potifar se suicida, eu me caso, fico com essa mulher, sei lá o que o inimigo poderia colocar na cabeça de José. Mas José, irmão, não pestanejou. José largou tudo. Se você tiver que largar, meu amado, qualquer veste que tenham lhe colocado, sabe, para seguir o processo de Deus, largue, corra, não fique parado, não deixe, sabe, que circunstâncias o prendam e o tirem do caminho, do destino e do processo de Deus para a sua vida. Então, diz o versículo 21, porque dali você sabe, né? Treinamento para a habilidade de José. O José vai parar na prisão. Novamente, o Senhor, porém, era com José. Claro, José
não pecou contra Deus, lhe foi benigno, lhe deu mercê perante o carcereiro. Mas aqui no capítulo 41, então, nós entramos nesse momento de conclusão de hoje, quando José, depois de ter ficado preso, e lá na prisão, novamente José liderou sobre todos os presos, né? E seguindo sempre o processo de Deus, acabou decifrando lá o sonho de 2 prisioneiros. Um deles morreu, o outro, que era copeiro, voltou a servir o rei. Em 3 dias esqueceu de José, você veja, né? Por causa do processo. José podia ter se rebelado aí. Rapaz, eu interpretei o sonho desse copeiro, o camarada está lá com o rei e não se lembra de mim. 3 dias depois já estava com o rei e bastaram para ele esquecer. Porque tinha um processo que durou 2 anos. Mas durante 2 anos, José continuou perseverando na prisão. Continuou reinando mesmo na prisão. Continuou liderando na prisão. Não importa onde você está, meu amado. Se você estiver onde Deus te colocou, você vai liderar, porque você tem um chamado, você tem um dom, e você está apenas num treinamento, você está desenvolvendo as suas habilidades. Aproveite todos os lugares que você for colocado por Deus, para que você melhore a sua habilidade. Tudo que vier à nossa vida é mais uma oportunidade de melhorar a nossa habilidade. Então, o versículo 14 diz que Faraó mandou chamar José. Porque aí, num determinado tempo, no tempo de Deus, aquele copeiro lembrou. Ouviu o sonho de Faraó, um sonho estranho, né? Porque ele começou a sonhar com umas espigas magras, depois comia espigas gordas, depois vaca magra, comia vaca gorda. Sabe? Mas ele falou, peraí, nesse sonho aí, apesar de mais louco que seja, tem um garotinho sonhador, que é um grande líder na prisão, que interpretou meu sonho. E lembrou dele, e falou para Faraó. Você imagine se José tivesse tido um mau comportamento na prisão. Imagine se José tivesse, rasgado, agora aqui eu vou ser do Comando Vermelho, eu vou chefiar, já que eu sou líder, eu vou chefiar o Comando Vermelho. Vou usar... Mas José nunca perdeu, a esperança, porque José tinha um sonho. É isso que eu estou falando. Primeiro, a sua sensibilidade, já vamos entrar nisso, para saber o sonho que Deus deu a você. E mais lindo é que nesse capítulo 45, versículos 7 e 8, quando José se encontra com seus irmãos, ele diz, porque Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor, olha que lindo, irmãos, de toda a sua casa e como resgate em toda a terra do Egito, por pai de Faraó. José teve sensibilidade, José teve foco, José teve humildade, José teve perseverança. Então, estas qualidades são inerentes e indispensáveis à arte de liderar na liderança espiritual. Primeiro, sensibilidade. Você tem que ter sensibilidade para saber quando é Deus mesmo que está falando, irmãos. E tem que parar com essa história, de achar que tudo é Deus falando. Está dizendo aí o pastor Reginaldo, nosso pastor Reginaldo do nosso NAC Serra, quem não sabe ser liderado não serve para liderar. Você sabe que eu tenho observado este defeito, talvez, em algumas das nossas igrejas locais, por exemplo, que ainda são relutantes, não entendem que nós temos no eixo entre o nosso apóstolo e as igrejas locais, nós temos uma diretoria de missões. E muitas pessoas, às vezes, querem um atalho e trazem certos transtornos para a nossa denominação. Porque não entendem que, para que tudo fique bem ajustado e a denominação cresça, nós precisamos ter, este fator de junção, de liderança compartilhada que o nosso apóstolo tem dedicado à minha vida como diretoria de missões. Sensibilidade. Então, primeiro sensibilidade, depois foco. Irmão, entendeu o que é Deus? O foco. Nada pode te tirar. Podem rasgar as suas vestes, podem tentar te matar, podem te prender, podem te caluniar. O foco não vai fazer você perder tempo. A gente perde muito tempo. Essas pessoas que não estão focadas, essas pessoas que o inimigo lança, às vezes que são dele, às vezes uns que abrem brechas, como o próprio Pedro foi usado pelo diabo naquele momento, e Jesus disse, arreda-te de mim.
Vai de reto, Satanás, porque o diabo estava cirandando Pedro. Então, às vezes, são pessoas, são salvas, estão conosco, mas estão na brecha, estão dando brecha, estão na carne, o inimigo usa mesmo. E você não pode, sabe, ter nenhum outro sentimento contra essas pessoas, mas você tem que ter foco em Deus e continuar. Sabe, você não tem que ter espaço na tua mente para ficar vingativo, para querer se vingar, para ficar evidenciando, para ficar, sabe, buscando revanche. Não, meu amado, você tem que avançar. E depois humildade. Humildade, porque em todo tempo você via a humildade de José. José, quando a mulher tentou, ele disse, não posso porque eu não vou pecar contra o meu Deus. Imagine, Potifar não era fraco não, irmão. Você acha que a mulher dele, sabe, devia ser aquela mulher, né? Estilo, não sei como é que hoje que chama, Gisele Bündchen, né? Toda sofisticada, toda no salto, toda no linho, toda cheia de, como é que é o nome daquele negócio? Silicones e tal, né? Toda siliconada, toda cinturinha de pilão, toda cheirosa, né, amor? Vai me ajudando aí. Imagine, José, meu irmão, vai dizer, um jovem cheio de, né? Você sabe que os nossos hormônios não se convertem, irmão. Vai dizer que lá no fundo não pintou aquele desejo. José meio que convencendo para ele, para a mulher de Potifar, ele disse, olha, eu não posso pecar contra meu Deus. Tipo assim, me desculpa, a senhora é maravilhosa, mas não dá. Né? Olha, se fosse em outra época, me desculpe. E depois os irmãos chegaram, sabe? E o próprio Faraó, quando o Faraó veio e José disse, olha, se Deus me der a revelação, tipo assim, Faraó, esse teu sonho tá meio malucão, hein? Tu não tá puro não, tu tá cheirado, mas se Deus me der a revelação, a humildade, né? E, primeiro, né, a sintonia, a sensibilidade, né? Eu poderia fazer uma barra sensibilidade, barra sintonia, depois o foco, depois a humildade de reconhecer que tudo é dele, por meio dele, para ele. Sabe, irmão? E depois a perseverança. Haja perseverança, né, irmão? Primeiro os irmãos querem matar. O escravo vai para o poço, depois vai para a cadeia. Depois fica lá 2 anos ainda na cadeia, depois de revelar um sonho tão bom para aquele copeiro que devia ser super grato a ele. Mas só que não adianta, porque José estava focado. E José tinha sensibilidade, tinha foco, tinha humildade e teve perseverança. José chegou ao trono. Entende, amor? Então, qual é a promessa para a nossa igreja? Qual é a promessa para aqueles que seguem a graça de Deus este ano? Irmão, não é outra. Ano das famílias benditas do Senhor. Todos vão ter que ver e vão ter que reconhecer isso na nossa vida. Vamos avançar, vamos continuar firmes. E na próxima sexta-feira estaremos de volta. Receba um abraço carinhoso em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes. Um beijo especial meu e da minha esposa. Nos despedimos dizendo a você graça e paz. Graça e paz. Tenho 2 objetivos com esta grande oportunidade. Primeiro, o crescimento e a maturidade. Segundo lugar, o seu envolvimento com a sede da Cristo Vive. Muitos dos nossos pastores estão isolados e elas precisam de ousar na fé e se aproximarem das suas raízes. Nós vamos fazer isto através da internet, através do satélite, através destas aulas que serão ministradas. Mas você precisa de ser uma pessoa ousada, corajosa, para tomar decisões sobre a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que para Deus não há impossíveis e que quem crê em Deus não tem também impossibilidades. Mas nós precisamos ser pessoas da fé, ousadas e corajosas. Então, a minha palavra de estímulo para que você não perca estas aulas, para que você se envolva, manda as suas perguntas, mostre-nos os seus questionamentos, apresenta as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades. Nós estaremos aqui para lhe ajudar. Eu deixo uma palavra do apóstolo São Paulo, que será
a força desta programação. O apóstolo Paulo disse assim em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Então, esta vai ser a nossa missão, a missão do bispo Daniel. Ele disse, através dos testemunhos, transmita a homens fiéis para que os idôneos transmitam a outros. Então, esta passar adiante o ensino da graça de Deus vai trazer força, fortaleza à tua vida e você vai ser capaz de instruir outros. Porque a Bíblia diz que só instrui outros quem é idôneo. E só se torna idôneo quem é da graça de Deus. Porque é a parte que nos torna idôneos na herança. Então, Deus revelou a palavra, agora nós estamos revelando aos idôneos para que os idôneos revelem a outros. Passe adiante a mensagem da graça. Seja corajoso, seja ousado, não recue, é hora de avançar. É hora de ousar. Ousar com confiança. Amém? Conto com você. O apóstolo Miguel Ângelo, graça e paz. Em meu nome, da minha amada esposa, Bispo Roxana. Até lá.